Oi, crianças, bom dia. Vamos lá, primeira aula de história da semana. Nós vamos continuar aí de onde nós paramos. Apostila, página 19. Estamos falando sobre o Império Bizantino. Você viu na nossa aula ao vivo que o Império Bizantino teve ao longo da sua história 107 imperadores. É praticamente impossível estudar todos eles detalhadamente. Sempre que quando é abordado nos livros de história, sempre é contada a história de Justiniano. Foi um dos imperadores mais importantes que o Império Bizantino teve. Então nós vamos falar um pouco sobre alguns acontecimentos do reinado de Justiniano, tá? Falta a gente terminar o finalzinho da página 19 para a gente poder dar continuidade aí a esse conteúdo. Vamos grifar comigo? Um dos imperadores mais conhecidos do Império Bizantino foi Justiniano. Ele governou de 527 até 565. O governo desse imperador foi marcado pelo esforço de unir sobre a mesma legislação a língua, que no caso era o grego, a fé, o cristianismo, todos os povos que habitavam o Império Bizantino. Vamos lá. Justiniano não mediu esforços para unir todos os moradores do Império Bizantino. Como você já viu nas nossas aulas anteriores, era um império muito grande, com muitos povos diferentes vivendo ali. Então, manter a ordem desse império era uma tarefa muito difícil. Então, Justiniano não mediu esforços para colocar em prática o quê? Uma mesma legislação, independente de onde você veio, qual é o tipo de crença que você tem, qual é o tipo de lei que você estava acostumado a seguir, você vai ter que seguir as leis do império. Uma mesma língua foi estabelecida, as pessoas tinham que conversar e todos os documentos oficiais eram sempre emitidos naquela língua oficial. No caso, Justiniano escolheu o grego, porque a língua grega era muito forte dentro do Império Bizantino, e também através de uma mesma fé, uma mesma religião, que era o cristianismo. Justiniano já havia se convertido à fé cristã há muito tempo. Então, ele sempre se esforçou para manter todos os moradores do império dentro desse padrão, seguindo uma mesma lei, seguindo uma mesma religião e também falando a mesma língua, tá? Se você quiser anotar aí, a legislação, obviamente, imposta por ele, o código de leis que ele criou, a fé seria a fé católica e a língua, o grego. Vamos virar a folha? Justiniano se destacou ainda pelo desejo de restaurar o território do Império Romano, conquistando a parte ocidental dominada pelos povos bárbaros. Em seu governo, em decorrência das campanhas militares, a Grécia, a Ásia Menor, parte da Península Itálica, o sul da Península Ibérica e parte do norte da África e dos Balcãs passaram a fazer parte do Império Bizantino. Um outro objetivo que Justiniano teve foi conquistar a parte ocidental da Europa que havia sido dominada pelos bárbaros. Você já sabe que o império foi dividido em dois. A parte ocidental foi invadida pelos povos bárbaros e a parte oriental era administrada por Justiniano. Ele queria expulsar os povos bárbaros da parte ocidental para que assim pudesse haver a reintegração total do império novamente. Gente, não é uma tarefa fácil. O império é muito grande, muitos povos bárbaros já haviam invadido e ele precisava de dinheiro para poder contratar mais oficiais do exército, para proteger as fronteiras, expulsar os bárbaros. E como que ele ia conseguir levantar esse montante de dinheiro tão rápido? Ele começou a aumentar os impostos da população. Aumentando os impostos, ele iria arrecadar um montante em dinheiro maior para que ele pudesse comprar armamentos, para que ele pudesse contratar novos oficiais. E isso foi um ponto negativo em que a população não gostou, porque passou a sentir no bolso os efeitos dessa ambição que Justiniano tinha. Então, passou a acontecer várias revoltas dentro do Império Bizantino por conta desse aumento dos impostos, tá?
Os gastos do imperador nas guerras de conquista geraram descontentamento da população de Constantinopla, que foi obrigada a pagar impostos mais elevados. A manifestação popular mais conhecida foi denominada de Revolta ou Sedição de Nica. Esse movimento, eles estavam no hipódromo acompanhando corridas de cavalo. Lá eles decidiram se organizar, saíram pelas ruas gritando Nike, Nike, que quer dizer vitória, porque eles estavam contra a postura que Justiniano adotou em aumentar os impostos. Na página 21, segundo o historiador, em sua obra Justiniano e a Civilização Bizantina durante o século VI, 3 fatores contribuíram para o rico comércio desenvolvido em Constantinopla: a localização geográfica entre o Oriente e o Ocidente, a existência de excelentes postos nas terras integrantes do Império e a poderosa marinha bizantina que controlava o Mediterrâneo. Então, mesmo com esses contratempos, mesmo com esses problemas que Justiniano enfrentou de acordo com essas revoltas que ele acabou enfrentando, o governo dele foi um governo muito próspero. Constantinopla era um império muito rico. Estava vivendo um período glorioso, assim como Roma havia vivido anos anteriores, e isso não é à toa. A localização geográfica de Constantinopla foi um fator decisivo. Ela ligava o Oriente com o Ocidente. Então, por ali sempre passava muitos viajantes e o comércio local acabou se aquecendo também em função disso, tá? Bom, agora você vai fazer o exercício da aba Interpretando Documentos. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula. Beijos e até mais. Tchau, tchau.